Ritual de iniciação ao candomblé. Os segredos de Mairiporã. Uma cidade que convive com 3 maldições. O poder da chama violeta. O fogo que pode purificar a terra nos próximos 2000 anos. A iniciação do candomblé. O ritual que une os homens aos espíritos da natureza. O depoimento de José Lozeiro. O que acontece com a vida de quem vê a morte de perto. Existem muitas razões para explicar por que algumas cidades se desenvolvem menos do que as outras. O problema pode estar no clima, na localização ou numa má administração. Mas no caso de Mairiporã, uma cidade próxima de São Paulo, o problema é muito mais complicado. Os moradores acreditam que ela não se desenvolve por causa de uma maldição. Mairiporã é cercada de lendas e mistérios que foram passando de geração para geração. Os 50 mil habitantes desse pequeno município, ao norte da capital paulista, convivem com um dos melhores climas do mundo e com algumas histórias de arrepiar. Mas, para entender estas histórias, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1920, o vigário do lugar foi acusado pela poderosa família Fagundes de ser amante de uma jovem da sociedade. O padre foi expulso e teria lançado uma maldição sobre a cidade. Quando ele foi para sair da cidade, o coronel pôs à disposição uma charrete. Quando ele subiu na charrete, ele bateu o lenço no sapato e disse: de Mairiporã nem o pó. E dizem que ele amaldiçoou a cidade. Mas quem era o padre para amaldiçoar a cidade? Se quem estava em falta, quem estava em pecado, não era o coronel nem a cidade, era o padre. E com efeito ele foi embora. Segundo a maldição do padre Genésio, Mairiporã não iria prosperar até que um filho da terra se tornasse padre. Hoje, os habitantes de Mairiporã têm opiniões diferentes sobre a maldição do padre Genésio. Ouvi falar do padre que antigamente os coronéis bateram um padre aqui. E ele saiu, quando saiu fora do município, disse que ele bateu o pé no chão, assim, o povo conta, né? E disse que aqui nunca iria progredir. E aqui eu acho que tem praga mesmo, viu, rapaz? Porque é uma cidade que nem cresce no mundo. Aqui nunca cresceu. Se eu falar que não cresceu, cresceu. No tempo que eu estou com 63 anos, cresceu bastante. Mas não sai disso também. Que nada vai para frente. Antigamente os velhos contavam isso por distração, para distrair. Mas que não tem nada disso não. Mairiporã de fato não prosperou como as cidades vizinhas e a maldição do padre Genésio continua sendo motivo de discussão. O professor Pedro Tomás de Souza pesquisou a história de Mairiporã e encontrou outros fatos misteriosos. Na década de 70, a igreja Nossa Senhora do Rosário, que abrigava a Irmandade dos Homens Pretos, foi demolida para a construção de uma nova rodoviária. Os habitantes foram contra a demolição porque acreditavam que espíritos de ex-escravos moravam na torre da igreja e protegiam a cidade contra as forças negativas. Desalojados, os espíritos passaram a perambular pelas ruas e atormentar alguns moradores. Na torre da Igreja do Rosário, na sede da Igreja dos Homens Pretos, havia espíritos dos pretos velhos e das mães pretas que guardavam a cidade contra o negativismo. Então eles eram uma espécie de sentinelas da torre. Então eles catalisavam toda a energia negativa que porventura quisesse adentrar na cidade. A demolição da igreja abalou tanto a cidade que uma réplica teve que ser construída em 1991. Foi uma moradora que atendeu o pedido de um dos espíritos atormentados. A senhora japonesa, ela teria ouvido numa procissão no dia da festa da padroeira, que era no dia 15 de setembro, ela ajudou a carregar um andor, não sabia qual o santo daquele andor, e ela teria ouvido vozes pedindo que ela ajudasse a reconstruir
a Igreja do Rosário. E ela não mediu esforços para reconstruir a réplica. E a réplica foi construída e foi inaugurada em 6 de dezembro de 1992. Amaldiçoada ou não, esta pacata cidade turística ainda vai ser motivo de muita discussão. Isso é lenda, isso em todas as cidades tem suas lendas sobre cavalo, sobre porco, sobre isso, sobre aquilo. Não acredito nisso não. Esse folclore aí que tem não prejudica nada a nossa cidade. Pelo contrário, a cidade só tem prosperado. Olha, Mariporã é uma cidade muito rica quanto ao folclore, quanto às crendices, né? A cultura popular. São várias histórias. Uma das histórias mais interessantes é a história do Bom Jesus da Santa Cabeça. Nós temos também a história do Bom Jesus da Pedra Fria, no bairro da Terra Preta. Temos a questão da maldição do padre, né? Durante muitos anos o povo acreditou. Temos a história da Irmandade dos Homens Pretos de Mariporã. E muitas outras histórias. Daqui a pouco mais um mistério de Mariporã. A cabeça de um Jesus Cristo negro que teria o poder de curar os doentes. Mariporã não termina com a maldição do padre. Os moradores da cidade acreditam que a cabeça de um Jesus Cristo negro, que ninguém sabe de onde veio, tem o poder de curar os doentes. A minha situação era muito grave, estava muito mal mesmo. Mariporã inteiro se reuniu em orações, faziam romarias até a igreja do Bom Jesus da Santa Cabeça e pediram, dia e noite eles pediram pela minha cura, que Deus me desse a cura, desse a salvação. E esse milagre aconteceu. São relatos como este que alimentam a crença no poder milagroso da cabeça de Jesus Cristo negro. Ninguém sabe direito de onde a cabeça veio. O pesquisador Pedro Tomás registrou 3 versões. A história, né, que houve muito tráfico de ouro, pedras preciosas, diamantes, das Minas Gerais a São Paulo e de São Paulo para a metrópole portuguesa, né? Colocava dentro do bojo, dentro do santo, pedras preciosas, diamantes, para passar pela triagem. Quando passava para o município de Mariporã, Atibaia, Mariporã, então eles se desvencilhavam da imagem e levava consigo o que interessava, que era o ouro e o diamante. E que essa cabeça, uma história também que eu vi, que seria a cabeça de um ex-escravo, que foi decepado numa rebelião de escravos, nas imediações de Guarulhos e Mariporã. Teria sido decepada a cabeça do negro e o corpo teria sido levado pelas águas e a cabeça foi encontrada nas ramagens do rio Cabuçu. Mas os moradores da cidade preferem acreditar numa versão peculiar. Há tempo, na Semana Santa, eles iam mariscar. Foi na Quinta-feira Santa que eles encontraram o Bom Jesus. Aí eles foram mariscar e encontraram o Bom Jesus caçando peixinho na peneira e caçaram o santo na peneira. Daí eles trouxeram para casa, mas trouxeram para casa pensando assim que era uma coisa qualquer, né? Aí quando chegaram aí, a minha bisavó falou assim, não, isso aí tem que ser santo. A estranha cabeça do Jesus Cristo negro passou a ser adorada pelos moradores da região. Eles acreditam que a imagem é capaz de fazer curas milagrosas. Minha bisavó falou que ficou com o santinho em casa, fez um laparinho de madeira e deixou em casa. Aí, mas como não podia ficar em casa também, porque ela tinha, todos os domingos ela tinha visita e ela não tinha condições de dar um cafezinho, qualquer coisa para não tomar. No dia que eles fizeram a romaria para trazer ele na capelinha, o tempo estava bonito, estava limpo, e na hora formou um temporal de chuva, ele não queria vir, ele queria ficar na casa da minha bisavó. Depois que fizeram na capela, que rezaram todas as orações que precisavam, aí abriu o mundo, o povo abriu o céu, né, de novo, apareceu o sol, né, e dali para frente foi aparecendo os milagres. A funcionária pública aposentada Ângela Braga sofreu um grave acidente de ônibus e acredita ter sobrevivido graças aos milagres do Bom Jesus das Cabeças. Fui desenganada várias vezes, praticamente todos os dias os médicos mandavam que me enterrassem porque eu estava morta. Inexplicavelmente, 15 dias depois eu voltei a ser. O pintor João Félix Ribeiro Neto também afirma ter recebido uma graça do Bom Jesus da Santa Cabeça
Ele conta que seu filho foi curado de um problema mental e que a imagem do Bom Jesus apareceu misteriosamente na parede de sua casa. Essa imagem era a própria visão que nós estamos vendo aqui na igreja. Na época que ele nasceu com deficiência do cérebro, né? Um pouco de desenvolvimento do cérebro. Então, às vezes, para ele se apegar em algumas palavras, ele demorava um pouco. E hoje não, hoje é um garoto, graças a Deus, tão esperto que está indo bem na escola. E tanto eu pedi essa graça para o meu filho, e depois de eu ter recebido essa graça, talvez ele foi até mostrar para mim, ele em si mesmo, o Bom Jesus foi lá me apresentando para mim que eu podia ficar sossegado, tranquilo, que eu ia receber essa graça. Acreditar é de tudo. Na força do poder que ele tem de interceder junto de Deus por nós todos. Santo do pau louco ou cabeça de um escravo, o povo de Mariporã acredita que esta imagem tem o poder da cura. E assim como outras lendas da cidade, a tradição do Bom Jesus da Santa Cabeça deve continuar passando de geração para geração.